O atalaia na Bíblia é aquela pessoa que tem a responsabilidade de avisar sobre os perigos iminentes. O profeta Ezequiel foi chamado por Deus para ser atalaia de Deus sobre a nação de Israel, tendo como compromisso avisar aos perversos sobre o juízo de Deus que viria sobre eles, assim como também comunicar aos justos de que eles deveriam permanecerem fiéis para que eles também não sofressem o juízo de Deus. No vídeo de hoje, nós estaremos falando sobre o profeta Ezequiel como atalaia de Deus. Portanto, seja muito bem-vindo ao nosso canal para mais uma aula da Escola Dominical. Queridos amigos e irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a vida de todos vocês. Mais uma vez estamos aqui reunidos para estudarmos a poderosa e viva palavra de Deus. E nós estaremos iniciando mais um trimestre de estudo da palavra de Deus, onde eu tenho plena convicção de que estaremos sendo bastante edificados pela temática que estaremos estudando durante esses próximos 3 meses. É um trimestre novo que se inicia da escola dominical, e nesse trimestre nós vamos estudar sobre o profeta Ezequiel, o profeta que foi chamado por Deus para ser o atalaia de Deus. Mas antes eu gostaria já de pedir para que você se inscrevesse no canal, curtisse aí os nossos vídeos, ativasse o sininho das notificações para que todas as semanas, quando nós colocarmos vídeo novo no canal, você seja avisado e receba já o conteúdo aí para a edificação da sua vida. Nós estamos aí com uma meta de crescimento no nosso canal para alcançarmos o maior número de pessoas possíveis, para que nós possamos aí crescermos juntos na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O vídeo de hoje trata sobre a lição de número 1 da nossa escola bíblica dominical, trimestre novo, começando hoje, e nós vamos estudar durante esses 3 meses sobre o livro do profeta Ezequiel, um livro extraordinário, um livro curioso. Muita gente o tem como de difícil interpretação, mas você vai perceber que este livro tem muita coisa boa para nos ensinar, para trazer crescimento, para agregar nas nossas vidas espirituais hoje, embora seja um livro de um dos profetas do Antigo Testamento. E a lição de número 1, que é a lição que estudaremos hoje, fala sobre Ezequiel, o atalaia de Deus. Então, nesta lição de hoje, nós vamos aprender bastante coisas interessantes. Primeiramente, nós vamos falar aqui no tópico de número 1 sobre o livro de Ezequiel, observar algumas características deste livro. Num segundo momento, nós estaremos falando sobre a pessoa do profeta Ezequiel, extraindo aqui algumas informações importantes sobre o profeta. No terceiro momento, nós estaremos falando sobre a figura do atalaia, o que significa o atalaia. E para encerrar o vídeo de hoje, nós estaremos falando sobre a responsabilidade, tanto do profeta quanto daqueles que o ouvem, ou seja, a responsabilidade humana de maneira geral. Então fique conosco até o final, fique preparado aí, pegue a sua Bíblia e vem comigo estudar a palavra de Deus. Tópico de número 1, sobre o livro de Ezequiel. Neste primeiro tópico, nós vamos mostrar que o livro de Ezequiel está dividido sistematicamente em 3 partes. E é interessante notarmos isso, porque isso nos ajuda muito no nosso estudo e na compreensão da mensagem profética que nós temos neste livro. Vamos observar aqui quais são essas 3 partes e quais são as mensagens que cada parte carrega consigo. A primeira parte do livro do profeta Ezequiel concentra os capítulos 1 até o capítulo de número 24 deste livro. Nós temos ameaças e juízos de Deus
contra a nação de Israel, que estava vivendo num período de grande apostasia, de idolatria e de afastamento da vontade de Deus. Na segunda parte do livro do profeta Ezequiel, que compreende os capítulos 25 até o capítulo de número 32, nós temos neste conjunto de capítulos a mensagem de Deus de juízo contra as nações inimigas, contra as nações vizinhas do povo de Israel. Na terceira parte do livro, que vão do capítulo 33 até o último capítulo do livro do profeta Ezequiel, que é o capítulo de número 48, nós temos ali a mensagem de restauração, a mensagem de reconstrução, de restituição para a nação de Israel. Então, quando olhamos para o livro do profeta Ezequiel e conseguimos enxergar essas três divisões dentro deste livro, nós temos uma maior facilidade de estudar o livro, de assimilar a sua mensagem, de interpretar corretamente os textos e de compreender exatamente o que Deus quer mostrar para nós. Mas eu gostaria de destacar aqui que essas três divisões também trazem uma aplicação para conosco. Quando nós falamos que dos capítulos 1 até o capítulo de número 24, o profeta Ezequiel traz os juízos de Deus contra a nação de Israel, por causa da sua idolatria, dos seus pecados, de suas imoralidades, ou seja, de seus desvios. Nós temos ali a mensagem de que Deus, ele enxerga tudo, Deus conhece todas as coisas, nada e ninguém ficarão impunes diante dos olhos de Deus. Quando olhamos para a segunda parte do livro do profeta Ezequiel e enxergamos ali o profeta fazendo menção dos juízos de Deus contra as nações pagãs vizinhas de Israel, nós temos ali a mensagem de que Deus não é Deus tão somente sobre o seu povo, sobre a nação de Israel ou sobre a igreja. Deus é Deus de todos, Deus governa todas as coisas, Deus tem soberania, Deus exerce a soberania sobre todas as coisas, sobre todos os povos, sobre todas as nações, ou seja, tudo está dentro do controle de Deus. E na terceira parte, quando nós vemos a mensagem que vão do capítulo 33 até o capítulo 48, a mensagem de restauração, a mensagem de reestruturação, nós vemos que a misericórdia do Senhor dura para todo sempre. A sua bondade e a sua benignidade são para todo sempre. Mesmo que o povo de Israel pecou, mesmo que o povo de Israel fizeram aquilo que desagradaram a vontade de Deus, mesmo assim nós vemos Deus sendo bondoso e misericordioso para com essa nação, fazendo promessas de restauração e restituição dessa nação, como por exemplo o capítulo tão conhecido no livro do profeta Ezequiel, que é o capítulo de número 37, que relata a visão do vale de ossos secos, onde ali nós temos uma mensagem de restauração da nação de Israel, porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para todo sempre. Ou seja, a mensagem é, mesmo que alguém venha cair, venha se desviar, mas futuramente venha a se arrepender, Deus ainda tem projetos, Deus ainda tem o desejo de restaurar e de levantar este pecador arrependido, estes pecadores arrependidos, para que eles desfrutem das bênçãos e da misericórdia de Deus. Amém? Então, nesse primeiro tópico, nós aprendemos que o livro do profeta Ezequiel está dividido em três partes principais, e nessas três partes nós podemos destacar aqui mensagens importantes para o nosso cotidiano. Tópico de número 2, sobre o profeta. Nesse segundo tópico, nós iremos falar um pouco sobre a pessoa do profeta Ezequiel, falando sobre a sua procedência, falando também sobre a sua identidade. Quem foi o profeta Ezequiel? O nome do profeta Ezequiel vem do hebraico Yehezkel e significa fortalecido
por Deus. Esse é o significado do nome Ezequiel. E curiosamente, o nome desse profeta não consta nos registros bíblicos dos livros históricos do Antigo Testamento, como os livros de 1º e 2º Reis e os livros de 1º e 2º Crônicas, né? O que nós sabemos a respeito da identidade do profeta Ezequiel é aquilo que consta no seu próprio livro profético, uma vez que nós não temos muitas informações pessoais desse profeta. Nós temos então que nos contentar com aquilo que ele mesmo revela sobre si no seu livro. E o que é que nós podemos saber sobre esse profeta com base naquilo que ele mesmo escreve em seu livro? Que ele viveu entre os exilados na Babilônica, no meio dos seus compatriotas. Nós sabemos também que o profeta passou a exercer o seu ministério de profeta a partir dos 30 anos de vida, né? Ou seja, com 30 anos de idade, Ezequiel foi chamado por Deus para exercer a sua vocação profética ou a sua vocação de profeta para a nação de Israel, e não somente para a nação, mas também para as nações vizinhas de Israel. Não sabemos exatamente quando se deu o fim do seu ministério profético, mas há quase que um consenso de que o seu ministério durou cerca de 20 a 22 anos, profetizando sobre a nação de Israel e sobre as demais nações. E o que podemos saber também é um pouco sobre a sua procedência, que é o segundo ponto desse segundo tópico, né? Sabemos que Ezequiel era de uma família de Jerusalém e pertencia a uma família sacerdotal, né? Ezequiel capítulo 1, versículo 3 diz que ele era filho de Buzi, que era sacerdote. E sabemos também que ele foi levado para a Babilônia na primeira leva de deportados no ano de 597 a.C. Esta informação é uma informação histórica, onde nós sabemos que a Babilônia executou 3 investidas de invasão contra a nação de Judá, né? E na segunda investida, justamente no ano de 597, Nabucodonosor, que já era o imperador do grande império babilônico, né, já faz uma investida ali contra Judá, invadindo a cidade de Jerusalém e levando tão somente alguns deportados para a Babilônia. E Ezequiel é um dentre esses que são deportados para a Babilônia nesta segunda investida da Babilônia, né, de Nabucodonosor contra a nação de Judá. Não somente Ezequiel, mas nós temos também a presença de Daniel, que também foi levado nessa segunda investida, embora seja a segunda investida, mas a primeira leva de deportados acontece justamente neste ano de 597, então Daniel também é levado para a Babilônia. A diferença é que o profeta Ezequiel vai viver entre o povo ali na Babilônia, próximo ao rio Quebar, coisa que ele mesmo vai mencionar no seu livro, enquanto que Daniel vai parar na corte da Babilônia junto com outros jovens hebreus, como conhecemos a história dos 3 amigos de Daniel, Azael, Misael e Azarias, que depois tiveram seus nomes trocados por nomes babilônios, Sadraque, Mesaque e Abidenego. Certo? Então, o profeta Ezequiel, ele fica no meio do povão, e ali Deus usa ele como instrumento para falar àquele povo. Mas é interessante que o profeta já tinha sido avisado por Deus já na sua chamada, na sua vocação, de que ele estaria lidando com um povo obstinado, com um povo rebelde, com um povo de um coração duro. Vida de profeta, meus irmãos, não é fácil. Falar o que Deus manda nem sempre traz alegrias para aquele que é o profeta de Deus, Porque
por muitas vezes Deus sempre vai repreender, né, os erros, os maus caminhos daqueles que estão andando, e o ser humano, via de regra, não gosta de ser confrontado. E se tem uma coisa que o profeta de Deus tem que ter, é coragem para confrontar o erro e o pecado. Amém? Então, neste segundo ponto, nós aprendemos sobre o significado do nome Ezequiel, que significa fortalecido por Deus, e de fato, este homem precisou muito do fortalecimento de Deus para exercer esta função, este chamado junto a um povo rebelde e obstinado de coração, como foi os israelitas no período do cativeiro, né? E ele era de Jerusalém e pertencia também a uma família sacerdotal, mas aprove a Deus usá-lo no ministério profético. Tópico de número 3, sobre o atalaia. Neste terceiro tópico, nós falaremos sobre o significado de atalaia, o que é um atalaia, o que significa ser um atalaia. Falaremos também da chamada, da vocação do profeta Ezequiel aqui como atalaia de Deus, baseado no capítulo 3 do livro do profeta Ezequiel, uma vez que é o texto que nós temos como base para a lição que nós estamos estudando, a presente lição, né? E falaremos também sobre a expressão filho do homem, que é a expressão que Deus usa para com o profeta Ezequiel, para se referir a Ezequiel. E essa expressão, curiosamente, é a expressão mais usada por Jesus quando referia-se a si mesmo nos evangelhos. E falaremos também sobre a função de Ezequiel como atalaia sobre a casa de Israel. Em primeiro lugar, o que é um atalaia? O que significa isso? A palavra atalaia é uma palavra feminina de origem árabe, que vem de at-talat, que significa lugar alto. E a função do atalaia é demonstrada em alguns textos bíblicos, como 2 Samuel, capítulo 18, versículo 24 ao 27, assim como 2 de Reis, capítulo 9, versículos 17 até o versículo de número 20. Né? E a figura do atalaia é melhor ilustrada por meio de uma parábola, né, de um militar posto como uma sentinela no livro do próprio profeta Ezequiel, no capítulo de número 33, versículos 2 a 6. O atalaia em si, né, ele é aquele que tem a responsabilidade de comunicar sobre os perigos que estão por vir. Trazendo aqui para o significado, para a função profética de qualquer que seja o profeta, ou no caso do profeta Ezequiel, a tarefa de Ezequiel como atalaia era de avisar sobre o perigo que estava por vir sobre a nação, caso eles não se arrependessem. A função do atalaia era comunicar o perigo. E é obviamente que ninguém gosta de receber notícias ruins, notícias más, né? Mas essa é a função do atalaia, é trazer notícias, sejam elas boas ou más, ele tem que ser fiel na comunicação da notícia. No capítulo 3 do profeta Ezequiel, nós temos ali então a chamada de Ezequiel a partir do versículo 16 sendo explicitada, né? Embora desde o capítulo 1 nós já temos ali um prelúdio da vocação de Ezequiel como profeta, né? Mas o profeta Ezequiel ele tem ali no início da sua chamada, do seu ministério profético, algumas visões da parte de Deus, visões impactantes, né? Visões sobrenaturais. E curiosamente no versículo 16 do capítulo 3 do livro do profeta fala-se sobre 7 dias, né? Ou seja, é bem provável que esses 7 dias, né, após Ezequiel ter tido visões da parte de Deus ali e ter sido chamado para o ministério profético, é possível que esses 7 dias se refira justamente
ao período em que o profeta usa para recuperar as suas forças. Isso é colocado pelo comentarista, o pastor Ezequias Soares, aqui na lição, né, no texto da lição, usa esses 7 dias para recuperar as suas forças ali, talvez para refletir um pouco sobre as visões que havia lhe dado. Eu me lembro até mesmo da passagem, por exemplo, de Pedro, quando teve aquela visão dos lençóis atado pelas 4 pontas, com animais de todas as espécies dentro desse lençol, e Deus mandando Pedro matar e comer. Era uma visão, né? E aí, o texto bíblico lá em Atos diz que isso, lá capítulo 10 de Atos, né? Diz que se repetiu por 3 vezes, e depois o lençol foi recolhido, e a Bíblia diz que enquanto Pedro estava no eirado, tirando um período para orar, aguardando a hora da refeição, porque já era a hora sexta, né? Próximo da hora sexta, próximo do meio-dia, horário do almoço. Então Pedro estava refletindo sobre aquela visão. É bem possível que Ezequiel também estava ali, recobrando as suas forças, pelo impacto das visões, da revelação de Deus ali sobre a sua vida e sobre a sua chamada. Bom, falando um pouquinho também sobre a expressão filho do homem, né? É interessante que Deus se dirige ao profeta Ezequiel não pelo seu nome, né, mas pela expressão filho do homem. Como, por exemplo, filho do homem, põe-te em pé que eu falarei contigo. Essa expressão filho do homem no hebraico é Ben Adam, e aparece 93 vezes ao longo do livro e 6 vezes somente no capítulo 3. Então, percebe-se claramente que há um realce ali dessa expressão referindo-se à pessoa de Ezequiel, né? Nenhum outro profeta recebe esse mesmo título no Antigo Testamento, somente o profeta Ezequiel. E Jesus também faz uso dessa expressão, referindo-se a si mesmo, conforme já relatei lá nos evangelhos, né? Mas o que isso significa? É bem possível que a expressão filho do homem refira-se, principalmente aplicada ao profeta Ezequiel, refira-se à fragilidade humana, né? Fazendo lembrar a natureza humana fragilizada do homem. Quando Jesus atribui a si mesmo esse título de filho do homem, né? Esse título aparentemente nos evangelhos já era reconhecido como um título messiânico. Ali, né, no caso de Jesus, denota a sua natureza humana, porque nós sabemos que Jesus possuía 2 naturezas, né? A união hipostática do Messias fala sobre isso, as 2 naturezas, a natureza humana e a natureza divina. Jesus foi verdadeiro homem, ao mesmo tempo que na sua manifestação como homem, na sua manifestação carnal, ele também foi verdadeiro homem. Ele foi verdadeiro Deus, ao mesmo tempo verdadeiro homem. Nós temos aqui a expressão filho do homem sendo referindo-se ao profeta Ezequiel, né, e em Jesus referindo-se à sua natureza humana unida ali à sua natureza divina, tá? E em quarto lugar, nós temos aqui o atalaia sobre a casa de Israel. Deus sabia de antemão que os filhos de Israel no exílio continuariam com a sua rebelião. Então Ezequiel, ele foi constituído por Deus como atalaia para profetizar aos filhos de Israel no cativeiro babilônico, né? E Ezequiel, como profeta no cativeiro, ele não poderia esperar resultados agradáveis de suas mensagens, né? Seu propósito ali era advertir os filhos de Israel para que eles futuramente soubessem que no meio deles existiu, né, ou estava existindo um profeta. Amém? Então, nesse terceiro ponto, nós aprendemos que atalaia significa um lugar alto, é uma palavra que vem do árabe, e era uma função com o propósito de avisar a respeito do perigo, né? Então, o profeta Ezequiel era este homem, era o profeta, o atalaia de Deus na nação de Israel. Amém? Quarto e último tópico, sobre a responsabilidade.
Neste último tópico, nós vamos falar sobre a responsabilidade do cristão como atalaia de Deus, já fazendo uma aplicação do ministério do profeta Ezequiel como atalaia de Deus sobre Israel. A vida de cada um de nós hoje, a vida do cristão em geral, sabendo ele que ele também deve ser, ele foi chamado para ser um atalaia de Deus na sua geração. E depois nós falaremos também sobre a responsabilidade dos ímpios, daqueles que são alvos dos avisos constante de perigo e de juízo realizada pelo atalaia. Então, em primeiro lugar, vamos falar aqui sobre a responsabilidade do cristão, fazendo uma aplicação prática com base no ministério do profeta Ezequiel. Bom, em primeiro lugar, são duas as responsabilidades dos cristãos como atalaias de Deus. Em primeiro lugar, o cristão precisa ser um anunciador do evangelho, ele precisa ser um atalaia, né? E como eu disse no tópico anterior, o atalaia ele tinha a função de avisar, de trazer comunicação, seja ela boa ou má. Então a boa notícia é que Jesus morreu para pagar o preço dos nossos pecados, né? Então isso é uma boa notícia e traz justamente a ideia da palavra evangelho. O evangelho vem do grego evangelium, que significa boas novas, boas notícias ou notícias alvissareiras. O crente em geral, o cristão, ele tem que ter esse compromisso de anunciar aos perdidos a salvação em Cristo Jesus, né? Através do sacrifício de Jesus Cristo, mostrando que o sacrifício de Jesus Cristo traz salvação para os pecadores e que agora os pecadores podem ser lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Mas o cristão tem um segundo compromisso. Agora não mais com os ímpios, mas consigo mesmo. Ou seja, ele tem a responsabilidade de cuidar de si mesmo, né? de preservar a si mesmo, de se manter vigilante, de se manter de pé, de se manter fiel diante de Deus para não cair, né? Então, quando olhamos para os textos bíblicos, nós vemos que essas responsabilidades são realçadas nas páginas das Escrituras Sagradas. Textos como, por exemplo, 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16, onde Paulo fala assim: e ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Não somente Paulo, cada um de nós podemos replicar esta frase: e ai de nós, se não anunciarmos o Evangelho. Assim como textos também que diz assim: aquele que está de pé, cuide para que não caia. Então, nós temos essas responsabilidades como cristãos. Primeiro, anunciar o Evangelho como atalaias de Deus, dizer que Cristo morreu pelo pecador, mas que o pecador precisa aceitá-lo como seu Salvador. E segundo, né, se manter firme, se manter de pé, se manter na posição para continuar sendo o atalaia de Deus. E num segundo momento, nós temos aqui a responsabilidade do ímpio. Ou seja, quando nós anunciamos o Evangelho, né, e o pecador rejeita a salvação em Cristo, tal rejeição vai testificar contra ele mesmo. Então, a nossa obrigação é falar do Evangelho, é anunciar o amor de Cristo, o amor de Deus por meio de Cristo. E o papel, a responsabilidade do ímpio é crer nessa mensagem. Porque quando ele não crê, ele está assumindo total responsabilidade, né, sobre si mesmo com relação aos juízos de Deus, tá bom? E em terceiro lugar, nós temos aqui a extensão da nossa responsabilidade, né? Quando o justo se desvia, ele também precisa ser igualmente alertado. Ou seja, a nossa tarefa, o nosso compromisso não é tão somente com os ímpios, mas também com aqueles
que caíram durante a sua jornada, aqueles que se afastaram de Deus, aqueles que desanimaram, aqueles que se desviaram do caminho, né? Quando olhamos para as Escrituras Sagradas, principalmente algumas parábolas de Jesus, nós vamos perceber que esses que se afastaram, esses que caíram, esses que se desviaram, também precisam ser alvo da nossa atenção. Então nós temos aqui uma responsabilidade também, ou seja, uma preocupação de trazê-los de volta para dentro do arraial, para dentro do rebanho das ovelhas de Cristo. Amém? Então nós vamos encerrar este vídeo destacando aqui que a responsabilidade do profeta como atalaia sobre Israel se assemelha à nossa como cristãos na qualidade de mensageiros de boas novas de Cristo. Tá bom? Então, que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Mais uma vez eu gostaria de pedir aí para você nos ajudar na nossa meta de alcançarmos aí um número de 400 inscritos até o final desse trimestre, amém? Vamos junto comigo. Se você não se inscreveu no canal, você não vai pagar nada por isso, é só clicar em inscrever-se, clicar no sininho para ativar as notificações, curtir o vídeo, comentar e compartilhar com alguém. E eu te aguardo no próximo vídeo.